Olá, Tudo Pedro, bem, boa Darlan? Boa noite, noite, boa bem-vindo. noite. Tudo bom? Tudo Boa bem? noite, boa noite. Esperar Boa o pessoal noite. chegar aí, mas Eu vou estou vendo esperar um já tempinho bastante para gente. começar. Mas já estou vendo a galera entrando aí. Boa noite para quem está chegando. Um prazer estar aqui com vocês, queridos de Lorena, os queridos da Unisal. Você está em Lorena, né? Eu moro em Guaratinguetá, mas estudo no Unisal Guará. Lorena. Ah, que Isso. legal. Deixa eu posicionar aqui nessa. Pronto. Coube aqui na câmera. Sem problema. Ó, pessoal, chegando, é sábado à noite, as pessoas não estão muito acostumadas à live sábado à noite. Até eu me atrapalhei na live, porque falei, nossa, mas é sábado à noite, será que é isso mesmo? Né? Tá Ainda bem que você faltando, veio, né? é, tá faltando um copo de cerveja ou vinho ou a bebida do sábado à noite. Já que a gente já toma. É, olha aí, Bom, que pessoal isso. chegando. Bacana. Bastante gente já, né? Graças a Deus. Eu tenho alguns amigos em Lorena, alguns amigos que foram professores também, que são, né? Professor Sávio, um grande amigo, professor Sávio Chalito, professor Antônio, um querido, né, que a gente trabalhou juntos. Então, alguns amigos aí de Lorena e da região. Então, sempre. E eu nunca fui, você sabe que na época que eu era de outras casas, sempre a gente ia em grupo, né, para Lorena e tudo mais, e nunca deu certo de eu ir para conhecer. Né, o pessoal ia, diz que dormia até, né, lá na casa dos padres e depois voltava e dava palestra e voltava. Mas vamos ver se depois que passar a pandemia eu consigo conhecer aí a Unisal. O convite tá feito, viu? Pode vir. Vou com o maior prazer. Bom, podemos começar, né? Acho que já tem Bom, bastante gente aí. Vamos fazer nosso papo. com certeza. A primeira pergunta é uma pergunta um pouco mais cabiciosa. Eu queria saber quem é Darlan Barroso. Olha, Você bom, estudou onde? Você veio da onde? Como você eu, chegou onde chegou? eu, Conta um pouquinho pra gente a trajetória. eu não estava muito preparado para responder essa pergunta. Eu estou mais acostumado a falar de exame de ordem, a falar de processo civil e menos de Darlan Barroso, né? Mas Darlan Barroso, de 43 anos, né? Nesses 43 anos eu fiz muita coisa e eu ouvi isso, né? Um dia de uma colega da FAAP, eu dei aula na FAAP, e ela, muito delicadamente, essa colega falou para outras pessoas: eu não sei por que o Darlan cresceu, não sei como o Darlan cresceu tão rápido, o que aconteceu, né, para ele crescer tão rápido. É aquele velho ditado, né? O pessoal só vê um lado da história, né? E não vê tudo aquilo que todos os tropeços que a gente teve na vida. Eu estudei em São Paulo, né? Eu fiz FMU na minha graduação. Eu entrei em 95 na graduação e aí estudava à noite, durante o dia trabalhava, porque minha mãe gerente de banco, minha mãe trabalhava no Banespa, então eu não tenho nem pai nem advogado, nem pai nem mãe advogados, ninguém na família era advogado. Uhum. E eu trabalhava durante o dia para pagar meu estudo à noite, né? Toda a vida estudei em escola pública, só a faculdade que fui fazer em instituição privada. E quando eu estava no quarto ano, eu fui fazer estágio, e aí eu prestei um concursinho para ser estagiário na OAB. A OAB aqui de São Paulo, a OAB aqui de São Paulo tinha um escritório experimental, e eu fui ser Uhum. estagiário da OAB. E foi incrível na minha vida isso, né? Foi incrível ter passado nessa prova e ter sido estagiário e trabalhado nesse escritório experimental. Hoje não tem mais, eles fecharam, mas depois fiquei lá, fiz muita audiência, divulguei muito, né?
fiz muitas audiências nesse período, porque o escritório experimental é só justiça gratuita. Então, tinha dia que eu ia para o fórum, enquanto eu era estagiário, eu tinha um chefe e tal, que é o professor Roberto Batista. Hoje ele é o coordenador de Direito na Fundação Getúlio Vargas, né, do curso de Direito, um grande amigo, foi meu sócio depois, um grande cara. E ele era meu orientador na OAB. Então, eu trabalhei, depois fui trabalhar com ele, né, no escritório, conheci a professora Leda Pereira Mota, o professor Celso Pitzkowski, que trabalhava com os três, né? Eu fui associado dos três, e advoguei por muitos anos, e via o professor Celso, a professora Leda e o professor Roberto dando aula. E aí virei professor assistente da professora Leda Pereira Mota. E daí, então, de 2001 em diante, eu dou aula. Então, eu vou completar 20 anos de aula, né? E passei por muitas casas. Eu dei aula na Unip 11 anos, dei aula na FAAP por 7 anos, dei aula no LFG Prima, onde fui coordenador, fui diretor no Damásio por 7 anos, diretor de todas as linhas de cursos preparatórios, né? OAB, um monte de coisa, até carreiras internacionais. E agora, 2 anos, eu estou no projeto do meu curso, né? Então, muita gente, curioso isso, quando você fala quem é Darlan Barroso, né? Muita gente ainda me associa ao Damásio. Muita gente, esses dias uma aluna mandou: professor, é verdade que você saiu do Damásio? Falei, mas você tá lerda, né, minha filha? Tem 2 anos. Tem 2 anos que eu saí de lá. Mas sou muito grato por todas as casas onde eu passei, né? E esse é o Darlan profissionalmente, né? Foi essa minha carreira. Então, foi muito tempo de advocacia. Eu escrevi, acho que mesmo, tem uns 12 ou 13 livros, e coordenei uns 50 livros. Então, nesses 20 anos, eu tenho aí um bom número de livros publicados, né? Então, esse é o Darlan, né? Um jovem, eu estou dizendo que eu agora sou um jovem senhor de 43 anos, quase com o pé no grupo de risco da Covid. E essa paixão pela OAB veio em razão do estágio ou não? Não, eu dava aula em graduação muitos anos, né? Eu tenho 12 anos que eu dei aula em graduação, e aí os meus alunos sempre foram muito carinhosos comigo. E meus alunos sempre... Eu vou falar uma coisa que eu não quero ser... né? Não quero que ninguém ouça isso e fale, nossa, como o Darlan é nojento, é snob. Mas os meus alunos sempre tinham muito carinho por mim e gostavam muito da forma como eu ensinava. E achavam que a aula era didática, que a aula era, né, de certa forma, divertida, tal, leve. E sempre falaram, né, você tem que preparar para a OAB, me prepara para a OAB. E aí eu comecei a trabalhar em cursos preparatórios. Em 2004, eu já trabalhava no curso Robortella, um curso que nem tem mais hoje. E em 2005 eu era coordenador lá do curso. Então, e aí, desde 2004, eu preparo gente para o exame de ordem. Aí em 2005, 2006, o professor Marco Antônio também era meu sócio na advocacia. O professor Marco Antônio era professor no Prima. E aí me levou para dar aula lá no curso Prima. Então foi assim a minha carreira. Já faz tempo. Bacana. E sem mais delongas, você poderia falar um pouco sobre a OAB? 43, viu, Pedro? 43 anos. O povo está colocando aí 46 anos. 43. Tá te dando mais idade, você viu, né? Pois é. E referente ao OAB desse ano, no que o coronavírus ajudou ou atrapalhou a prova da OAB? Consegue mensurar isso ou é difícil? Atrapalhou. As pessoas estão com a vida parada. Tem muita gente que está desanimado.
Essa Uhum. semana eu vou fazer um negócio. Essa semana eu vou pegar o meu celular e eu vou mandar mensagem para os meus alunos de civil. Eu não vou conseguir mandar para todos os alunos de todas as áreas, mas eu vou mandar para os meus alunos perguntando como eles estão, porque eu estou notando que as pessoas estão desanimadas e Uhum. podem nem acreditar que de fato vai ter prova dia 6 de dezembro. Muita gente acha que pode não ter prova, vai ter prova, né? Então, foi muito ruim, né? Esse ano, eu não vejo, eu sou muito otimista, né? Eu tava me deslocando e estava ouvindo no carro aquela música do Belchior, que o Emicida fez um sample, né? Esse ano eu morri, né? Mas o ano que vem eu não morro. Né? É Ah, mais ou menos música. isso, né? Essa música é bem legal. E é isso, esse ano parece que nós morremos. Né? Foi um ano estagnado. Foi um ano. E para tudo, para exame de ordem, para concurso. Teve gente que parou junto com tudo isso, e que isso me preocupou. Né? Teve gente que Uhum. parou e está estagnado esperando falar que, né, vir algum decreto falando que acabou a pandemia e tudo mais. Mas não foi um ano bom para quem está se preparando para o exame de ordem, porque tirou o pique. Claro que tem gente que falou o seguinte: eu vou aproveitar para estudar. Porque nunca na história do exame de ordem, nunca, nós tivemos. Nós estamos falando de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós estamos falando Caraca. de 10 meses entre uma primeira fase e uma segunda. Isso nunca aconteceu. Agora, vamos falar a verdade, com 10 meses, dá para você até fazer uma pós-graduação e saber aquele, Concordo. não é? E saber aquele assunto de forma muito aprofundada. Mas o senhor estava dizendo referente a esse clima de, como posso dizer, desânimo. Como a gente faz para vencer isso? Porque eu fiz a primeira fase, daí veio a pandemia e acabou com tudo. E quem fez a segunda, logicamente, se preparou, a pandemia acabou. Como que a gente consegue lidar com essa ansiedade dentro de casa? Porque já trancado, né? Querendo ou não, a gente está dentro de casa. Qual a Você dica do sabe que eu, senhor? você sabe que eu me chamo de você, porque só porque eu Ah, falei que eu tenho 43 anos, agora vai começar com essa conversa de senhor. Né? Veja, as pessoas não estão mais trancadas em casa. Isso é uma conversa. Né? Tem uhum. muita gente trabalhando em home office. Tem muita gente trabalhando em home office, mas não significa que estão trancadas dentro de casa. As pessoas estão para a rua, Trancado. Aham. tá? As pessoas estão para a rua. Ah, agora, né? Eu acho que o que já foi, ninguém sabia muito o que era essa doença, o que essa doença ia fazer, o que ia acontecer. Agora a gente já está vendo que as coisas estão entrando numa situação de melhora, né, de toda a pandemia. Então, vamos começar a reorganizar a vida daqui para frente. Né? O que já foi. E agora, nesse momento, quem vai fazer prova 6 de dezembro tem mais de 2 meses para estudar. Tem mais do que seria um período entre primeira e segunda fase normal. Então, quer dizer, não tem desculpa. Quem hoje fala assim, eu vou tomar o rumo da minha vida e vou fazer a prova, e vou me organizar, vou rever todo o conteúdo, tem um período gigante, né? Então, Uhum. ninguém tem desculpa. Não tem desculpa. Só tem desculpa, e claro, aquelas pessoas que ficaram doentes, que estão internadas, que estão em UTI, que estão entubadas. Agora, se não está nisso, ou que tem que acompanhar alguém doente, alguma coisa assim. Mas fora isso, não tem desculpa. Né? Então, bora estudar. Então a prova do dia 6 vai sair mesmo. Vai. E poucas pessoas viram isso, mas o Exército fez um concurso na semana passada e teve prova na Uninove aqui em São Paulo. Teve concurso do Exército em Caraca. São Paulo já. Pouca gente ficou sabendo, mas a gente tem aluno que fez e mandou notícia. Professor, eu fiz concurso nesse final de semana. Então teve concurso. Né? Os concursos vão voltar a ocorrer. Tá? Já houve autorização para as escolas
voltarem, né, em nível superior, em muitas localidades. Aqui no estado de São Paulo já teve permissão para nível superior voltar. Então, quer dizer, é muito provável que a gente tenha a prova 6 de dezembro, e mesmo porque ela é uma prova facultativa. Quem não for, estará automaticamente, né? Olha lá, é o Rafael Corso. O Rafael que está aqui na live. Um abraço, Rafael. Um aluno muito querido nosso. O Rafael foi quem fez a prova e nos deu notícia que teve prova, né, do Exército. Então, quer dizer, é muito provável que 6 de dezembro vai ter. Eu não contaria com isso. E eu vou dar o papo. Mesmo sendo facultativo, vai fazer tua prova. Põe tua máscara, já treina com máscara e vai fazer prova. Ah, o professor Fernando Marques está aí também. Um abraço, amigo. Banca VUNESP, olha lá. O Rafael está falando que a VUNESP que aplicou prova na Uninove no último domingo. Tá? Foco, galera. É. E a primeira fase tem alguma data prevista para o ano que vem ou ainda não é certa? A gente está calculando prova 6 de dezembro. Eu acredito que o edital do 32 sai. Tudo perfeito. Você sabe, tocou meu telefone, eu recusei a ligação e depois que eu recusei a ligação, eu fiquei sem voz. Eu fiquei sem som. Curioso, né? Problemas do iPhone. Mas vamos lá. Referente à primeira fase que a gente estava falando sobre ela, alguma previsão? Data. Então, o edital saindo na última semana de novembro, eu acredito que a prova será no último domingo de janeiro, acho que é 30 de janeiro, ou né, dia 7 de fevereiro. Porque aí a OAB já encaixa as 3 provas durante o ano. Volta o calendário como se fosse 2020. Né? O mesmo calendário, 3 provas no ano. Então, ou 30 de janeiro, ou dia 7 de fevereiro. A OAB vai publicar nos próximos dias o calendário de 2021. Agora uma pergunta um pouco mais afiada, talvez. O meu curso, a instituição que o senhor é cofundador, teve alguma, como posso dizer, algum tipo de incentivo para a OAB fixar a data ou não tem nada a ver? Eles são independentes? A OAB é super independente, a gente toma uma postura colaborativa. Né? A gente não gosta de ficar atacando porque é um pouco se colocar no lugar da OAB. Tem muita gente xingando, porque essa OAB não faz a prova, porque essa OAB não sei o quê. Doido, né? Pessoa sem noção do que está falando. Por quê? Se em alguma cidade houver decreto de pandemia em Pessoal, mais um momento, por gentileza. Quem tiver pergunta, pode fazer por gentileza, tá? A gente vai começar a ler as perguntas a partir de agora, por Darlan responder a pergunta. Pronto. Agora foi. Ô Pedro, e era a mesma pessoa me ligando. Eu já tinha recusado a ligação e a mesma pessoa insistindo. Não sei nem quem é porque não apareceu ali. Mas, a gente estava dizendo o seguinte, né, da OAB, da postura da OAB. A OAB ficou entre a cruz e a espada. Não podia fazer prova, porque o poder público fez decreto de pandemia, né? Se ela falasse, vou fazer a prova, imagine quantos mandados não teríamos, né? Quanta gente fazendo mandado de segurança, pedindo para não ter prova. Então, quer dizer, agora a prova, sendo dia 6, facultativa, eu acho que está bem tranquila. A gente oficiou a OAB sugerindo que a prova fosse facultativa. Então, a gente que levou essa sugestão à OAB, eu e o Marco Antônio fizemos um ofício
sugerindo a OAB, e a ideia foi que quem não pudesse fazer a prova não fosse prejudicado. Porque se não houvesse essa previsão, imagina quem estiver doente na semana. Imagina se alguém estiver doente na semana. Imagina se alguém não puder fazer a prova, né? Ou seja, ia ter prejuízo, ia perder a repescagem, ia queimar uma chance. Então, o nosso ofício foi nesse sentido. Ó, OAB, quem não for, né, vai para a próxima prova. Certo. Vou aproveitar, deixa eu perguntar em qual peça você apostaria para a segunda fase civil? É uma pergunta feita por uma aluna do Unisal, que é Projeto Advogado em Ação. Olha, eu tenho a imagem, o apelido de bruxo. As pessoas, os meus alunos, né? Isso começou com muitos alunos lá do Sul mandando mensagem que a gente acertou o recurso especial na lata. Darlan, então você tem acesso... Eu já ouvi até disso. Você tem acesso à prova. Não, a gente não trabalha com esse tipo de expediente, né? A gente faz planilha. Eu sei mexer no Excel. E eu planilho tudo. Então a gente vê o grau de probabilidade, é cálculo, né? Olha lá, sobre direito está dizendo, eu mesmo chamo de bruxo. Na verdade, a gente vê a probabilidade do que vai cair. Se a OAB continuar na linha que ela está adotando, vai cair uma petição inicial, tá? De rito especial, porque ela não vai entrar no jogo de bola dividida de nomes de ritos comuns. Então, se é ação de cobrança, se é ação de indenização, porque isso é uma loucura na vida prática, até porque não tem nome na lei. Se a OAB quiser ser diferentona e sair da lógica que ela vinha adotando, ou é uma petição inicial de rito especial, ou é uma apelação em civil. Em processo penal, você não sabe dizer, né? Em penal. Não, eu nem parei para pensar em processo penal. É que eu amo penal, então é por isso. Então, em penal... Aproveitando um pouco a deixa... Perdão, pode falar. Em penal, tem grande chance de cair memoriais. Mas eu não quero ficar metendo a colher na área dos outros, tá? Mas tem grande chance de cair memoriais. Perfeito. Aproveitando já, deixa, como foi a sua preparação para a OAB antigamente e como você pode dar alguma dica para a preparação de agora? Não tem nada a ver como a gente se preparava com a forma de preparação agora. Porque eu fiz uma primeira fase de 100 questões. Caraca. A primeira fase, quando eu fiz em 99, foi meu exame. Eu fiz o exame aqui no estado de São Paulo em dezembro de 99. Eu estava me formando, porque não podia fazer a prova antes de se formar, não era como agora, que pode no 9º e 10º. E eu prestei o exame em dezembro de 99 e era prova estadual. Eu fiz a prova aplicada aqui pelo estado de São Paulo, com 100 questões, 5 horas de prova, 100 questões. E a segunda fase, eu fiz civil, era uma peça, 5 questões. Só que a prova da segunda fase, você tinha que colocar doutrina e jurisprudência na peça. Você levava livros de doutrina e jurisprudência, levava código comentado. Então você podia levar todos os livros, menos livros de modelos de peça, dicionário. Então o jeito de estudar era diferente, né? O jeito de estudar era diferente. Eu reputo que a prova era mais difícil, porque fazer prova de segunda fase com consulta ampla, 5 horas, para você consultar tudo e fazer 5 questões mais a peça, é pouco tempo, tá? Hoje você tem 5 horas para consultar a lei e fazer 4 questões. Quer dizer, é um pouco mais fácil, tá? Mas
Então a gente estudava, procurava doutrina, procurava tudo. Hoje não. A preparação para a OAB é muito cara crachá. Se o candidato segue uma fórmula de resolução de prova e uma fórmula, um método para encontrar a resposta, numa segunda fase ele passa de boa. Mas tem que ter uma fórmula para achar. Né? Porque, veja, você está com o VAD. O que você precisa ter? Você não precisa ter conhecimento na prova de segunda fase. Você precisa ter habilidade para achar. Claro, você precisa ter na cabeça a estrutura da peça, porque isso você não pode levar. Então, o endereçamento, o preâmbulo da peça, um do direito, um dos fatos, 2 do direito, do caminho da liminar, e 4 do pedido, em termos em que pede deferimento, a estrutura da peça tem que estar aqui, você não pode levar. Agora, o direito, a tese, você tem o VAD. Então, se você está bem treinadinho a achar a resposta, você vai. A Verlane está querendo um palpite. Ah, não. Bacana. Porque sábado à noite, eu ainda nem bebi um vinho não é para ficar dando palpite. Eu só uma gin tônica. Nossa, mas eu já tomei um gin tônica na hora do almoço. Então hoje já foi minha conta. Deixa eu te perguntar, o que você acha a respeito da obrigatoriedade do exame da ordem? Você é a favor, você é contra? Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho que ser muito transparente nisso. Eu sou curso preparatório para exame de ordem. Então, o professor Darlan Barroso, como professor, eu sou suspeito para dar uma opinião. Tá? Como professor, eu sou professor, eu tenho um curso preparatório, então as pessoas vão dizer, claro, ele tem interesse, ele vive disso. Tira o professor Darlan Barroso, eu vou falar agora o Darlan Barroso advogado. Tá? Eu não conheço advogado, ou seja, pessoa que passou no exame de ordem, que fale contra o exame. A gente vê as pessoas se manifestando contra até passar. Depois que passa, até aqueles que são mais fervorosos, tem que ter exame. Né? O exame, ele existe por 2 razões, e não podemos ter hipocrisia nisso. O exame é sim uma reserva de mercado. Tá? Tem muito advogado. E não tem espaço para todo mundo. Então, é uma barreira, é um concurso que você faz para você ser advogado. Darlan, mas é injusto, porque eu entro na faculdade de Direito e é a única profissão que você sai da faculdade e não pode advogar. Parou. Quando você entra na faculdade de Direito, você sabe que você não está entrando numa faculdade de advocacia. Todo mundo é muito ciente que faz uma faculdade de Direito. Vai ser bacharel em Direito e pode seguir muitas outras profissões. Pode ser juiz, pode trabalhar em tribunal, pode trabalhar em cartório, pode trabalhar na polícia. Quer dizer, tem uma gama de profissões. E uma das profissões do direito é ser advogado. Mas para ser advogado, como para ser juiz, precisa prestar um concurso. Talvez isso as pessoas não colocaram na cabeça. Então, o advogado é um ser concursado, por disposição da lei. Isso por reserva de mercado? Também. Mas para ver a qualidade das pessoas. Mas é injusto. Porque todas as profissões são iguais perante a lei. Parou com essa conversa. Eu sei que é um assunto denso para um sábado à noite, mas isso chegou no Supremo. E qual foi a discussão? A ordem, para quem não sabe que isso existe, a ordem dos músicos do Brasil então você se formava músico, você tinha que fazer exame de ordem de músico. O Supremo declarou o exame de ordem de músico inconstitucional. O Supremo falou, não pode ter exame de ordem para os músicos. Aí o que aconteceu? A galera do direito, a isonomia. Porque se não pode ter exame de ordem para músico, não pode ter exame de ordem para advogado.
o Supremo veio e disse o seguinte: lembra do conceito de isonomia? Bem do clássico, tratar iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Músico não é igual a advogado. Porque se o músico tocar uma música ruim na rua, ou se o músico for fazer um show ruim, qual é o grau lesivo à sociedade? Ah, mas você está discriminando a profissão? Não é discriminar, é olhar as diferenças. Né? Qual é o critério de discrimen? Se você tiver um mau advogado, qual é o dano, a moral, ao patrimônio, à saúde, à vida, à liberdade de uma pessoa? Ah, mas devia ter exame de ordem para os médicos. Sim, o Supremo disse isso. O Supremo disse, se houver exame de ordem para médicos, para dentistas, para profissões, para engenheiros, de alto risco potencial à sociedade, está em conformidade com a Constituição. Então, isso está sepultado já no Supremo. Certo, muito bom. Pedro? Tem alguma informação, certo? Perfeito. Sábado à noite. Agora, por uma coisa mais contraída, eu percebi pelo seu Instagram que você gosta de orquídeas, é verdade? Gosto. Orquidária é seu? De orquídeas. Há algum tempo, acho que tem mais de 20 anos, que eu cultivo orquídeas e as orquídeas me ajudaram um pouco no trato de certa ansiedade. Eu sou muito ansioso, eu sou ligado assim no 220. Eu tenho uma ideia e eu quero que aquilo aconteça hoje. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas reclamam um pouco. As pessoas que trabalham comigo dizem isso, né? O Darlan é ligado no 220. E eu precisava ter alguma coisa na vida além do trabalho, porque eu trabalho muito, eu trabalho 14, 16 horas por dia. Eu não vou dormir com um aluno sem resposta. Eu não consigo. Então, às vezes, eu deito na cama, se tiver 3, 4 mensagens de alunos, eu mesmo respondo pessoalmente lá no Instagram, né? Então, eu precisava de alguma coisa para eu fazer que me desse uma certa... né? Eu gosto bastante de cerveja, meu irmão é cervejeiro, então gosto bastante, mas é algo que a gente tem que ter muita moderação, né? E as orquídeas, no final das contas, é um exercício de muita paciência, porque você cuida, você tem que adubar, você planta, ela é chata pra cacete, pense numa planta chata, né? E que ela vai demorar ela vai demorar 1 ano para florescer, mas é um espetáculo. Então eu tenho um pequeno orquidário lá na Cantareira, né, em Mairiporã, e eu cultivo as minhas orquídeas. Eu não sei, uma hora talvez eu faça alguma coisa profissional, né? Eu ainda não tive paciência para isso, mas eu gosto bastante. Bacana. Agora, aproveitando a deixa, eu vou abrir para as perguntas dos alunos que estão sendo feitas aqui no direct, tá? Vamos lá. Bora! A primeira é da Verlane Amorim. Ela pergunta, Darlan, você acha que a prova será aplicada por disciplina? Eu acho que não. Eu acho que a OAB não acolheu essa ideia. A OAB vai aplicar tudo no dia 6, tá? A sugestão era, divide, né? Faz um de manhã, né? um turno de manhã, um turno à tarde, mas ela não fez isso. A gente não sabe ainda como é que vai ser a prova, porque a OAB não soltou o edital complementar. Vai ter que vir um edital complementar, tá? Então a gente está esperando. Bacana. A segunda da Milena Prado. Acredita que poderá haver aumento de matérias cobradas na primeira fase, como previdenciário? O MEC alterou a grade curricular do curso de Direito e colocou na grade curricular como disciplinas obrigatórias conciliação, mediação e arbitragem, eleitoral
e previdenciário. Então, são 3 disciplinas obrigatórias no curso de Direito. A OAB já estava querendo colocar previdenciário na prova. Mas quando ela colocar, ela vai dar uma vacácio, por exemplo, de algumas provas. Tá? Então, eu não acredito que isso ocorra para o 32. Eu não acredito que ocorra em 2021. Tá? Novas disciplinas. Perfeito. Mesmo porque, para entrar nova disciplina, vai tirar o quê? Tirar interna, filosofia, vai tirar o quê? Porque não dá para fazer uma prova com 20 disciplinas. É absurdo. Aí você pergunta dois itens de cada disciplina, o que você apura? Tá? Então, eu acho difícil. Perfeito. O Luiz Paulo pediu dicas para pós-OAB. Pós-OAB? Isso. Bom, o que você vai fazer da tua vida? Né? Você quer advogar ou você quer concurso público? E com todo respeito à vocação, o que você deseja? Darlan, eu quero concurso público porque eu quero um salário. Né? E quando eu falo de estabilidade, não é só estabilidade de não poder ser mandado embora, tá? Porque eu tenho certeza que quem está nessa live é gente muito comprometida e não está muito preocupado com o receio de ser um mau servidor e ser mandado embora, não é isso. Mas quando você fala de estabilidade no serviço público, você está falando de ter um salário todo mês. Porque a advocacia, a gente sabe, tem meses que você ganha muito dinheiro, tem meses que você pode não ganhar nada. Eu advogo há 20 anos. E é assim, tem meses que você pode ganhar muito dinheiro e fazer uma reservinha. Tem meses que você pode não ganhar nada. Então, o que você quer? Você quer concurso ou você quer OAB? Você quer advogar. Prática, né? E ter escritório, advogar. Uhum. Se você vai advogar no quê? Você vai advogar no nicho de mercado ou você vai advogar na vala comum? Porque se você for advogar na vala comum, depende. Darlan, eu estou numa cidade do interior, com poucos advogados, e eu posso fazer tudo do básico, porque a concorrência aqui é tranquila. Ok. Não, Darlan, eu estou numa grande cidade, eu estou numa capital, eu estou numa grande cidade, e a concorrência aqui é violenta entre os advogados. Se a concorrência é grande, você precisa se especializar. Você precisa escolher um ramo que você será especialista. Você vai ser especialista em quê? Em imobiliário, em direito médico, em consumidor, em tributário. Qual é a tua área de nicho que você... eu quero advogar em direito da mulher, eu quero advogar em direito marítimo. Que área que você quer? Tá? E tem gente falando, né? A Gabi fala, quero ser professora. Também é uma outra área excelente. Tá? Advocacia, concurso e magistério. Agora veja, aqui, se você quer advogar, vai se especializar em um assunto. Porque cliente não cai do céu. É ilusão. Porque cliente não procura advogado no Google. Darlan, tem gente que procura. Qual é o nível do cliente que procura advogado no Google? Você tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Você procura o cardiologista no Google? O que você faz? Deixa eu pedir indicação para alguém que conheça um excelente médico. Alguém que ou atenda no meu plano, ou que tenha referência de ser um excelente médico. É muito parecido no direito. Quem tem uma lead qualificadíssima vai ficar procurando advogado no Google? Não. Então você precisa se especializar e virar autoridade no assunto. Né? E virar autoridade no assunto é escrever sobre o assunto, ter um site em que você comenta assuntos e aí você começa a ganhar relevância e você vira autoridade. Quantas pessoas não são autoridades em direito imobiliário?
tem escritórios que só tratam de direito imobiliário, tem escritórios que só tratam de consumidor, né? E aquilo você começa a ganhar relevância e autoridade. Então é a dica para quem vai advogar. Se especializa, ganha autoridade e reconhecimento, tá? Resposta impecável. Olha, eu estou recebendo aí Tem alguma outra salesianas. Um grande beijo aí para todo mundo, né? Eu tenho um carinho. O meu filho estuda, né, em uma escola salesiana, então eu tenho um carinho muito grande pelos salesianos e pelo cuidado pedagógico, pelo cuidado com o ensino. Eu falava isso para o Pedro, né? O meu filho, que chama Pedro, também estuda no Colégio Madre Mazzarello, que é da rede salesiana, então eu tenho um carinho muito grande. Vamos lá. Bacana. Tem alguma outra dica que o senhor queira dar só para a carta de encerramento da nossa live? Alguma dica da OAB, da vida? Pedro, a gente está num sábado à noite e uma dica de vida, né? E você começou perguntando, você me fez uma pergunta muito séria que eu não esperava receber no começo. O Jean-Paul Sartre diz que tem três perguntas na vida que podem enlouquecer as pessoas, mas que a gente deveria fazer todos os dias, né? O Sartre diz que a gente pergunta quem eu sou, quem eu queria ser e quem as pessoas acham que eu sou. E para as três perguntas, as respostas serão diferentes sempre. Quem realmente eu sou, né? Quem eu gostaria de ser e como as pessoas me veem. E, nossa, Darna, mas para um sábado à noite, esse papo, você já bebeu, né? Antes da live, você fez uma caipirinha. Mas é muito legal isso para quem vai fazer um plano, um projeto de vida, né? Quem você quer ser efetivamente, né? E não quem a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, o seu filho quer que você seja, né? Eu sempre quis estar onde eu queria. Então, a gente precisa, todos os dias, nos posicionar. Então, isso é ser dono, isso é ter autoridade, né? Isso é ser protagonista. Então, diga você o rumo do teu sucesso. O que você quer fazer. E deseje isso todos os dias e coloque força nisso. Tem uma outra figura que eu gosto bastante, que não tem nada a ver. Eu citei um filósofo, né, o Sartre, mas tem o Paulo Vieira, que é alguém que estuda coaching, né, uma grande autoridade em coaching, e o Paulo Vieira diz o seguinte: tem poder quem age. Parece um clichê, parece algo, né? Mas é muito forte isso na minha vida. Tem poder quem age. Quem é lerdo, quem está desanimado, quem está dormindo, né? Quem está esperando que o outro haja no seu lugar, vai ficar esperando. Então, vai atrás do que você quer, né? Insiste, deseje, tenha ação e insista. Dá certo sempre, né? Mas tem que insistir, tá? Então, essa é uma dica aí, seja para advocacia, seja para OAB, seja para o que for. Você tem que falar depois dessas maravilhosas palavras suas. Não sei de onde eu tirei todo esse povo hoje, né? Eu juro que eu não bebi ainda, mas eu vou sair para jantar e hoje ou eu vou tomar uma cerveja um pouco mais encorpada, uma IPA, ou eu vou tomar um vinho ou um gin. Vamos ver o que vai rolar. Posta a foto pra gente, hein, por favor.
Darlan, muito obrigado. Depois que eu bebo, eu guardo o celular. Sério? Não, posta antes. Acabar com... Não, pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Eu perco um pouco a noção. Aí eu começo a mandar mensagem para os desafetos, para as pessoas. Eu sou doido Normal. para mandar mensagem para o povo. Então, quando eu bebo, eu desligo o celular. Perfeito. Tá bom? Olha, muito obrigado, viu? Bom sábado para você e até Pedro, a próxima. obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, pelo carinho. E o que todo mundo aí em Lorena, na região toda, né, Guará, eu tô doido para ir para Aparecida, tô doido, assim. Olha, tá faltando isso para pegar o carro e pegar aí a Dutra e ir até Aparecida, e aí qualquer hora eu passo em Lorena também. Com certeza, esperamos você, viu? Show. Muito obrigado, Darlan. Abraços. Tchau. Abração. Tchau, tchau. Boa noite aí, bom sábado.